avaliação que é um pouco mais complexa, que tem muitas coisas novas, eu vou abrir rapidamente para Eliana retirar a sua dúvida. Eliana? Oi, Priscila. Está me ouvindo? Sim. Olha, eu tenho duas dúvidas, por favor. Quando o professor fizer a exclusão da frequência, se ele excluir, ele não pode retornar e fazer novamente, é isso? Ele exclui permanentemente aquela frequência, e se caso ele estiver dentro do período de realizar novamente aquela frequência, ele terá a possibilidade de realizá-la. Tá, então, mas ele não pode fazer o ajuste, então? Não, ele pode fazer o ajuste. Por exemplo, tá na primeira aula, supondo, tá? Beleza. Sou professora de português, primeira aula, já fiz a minha frequência, já salvei e simbora, vou dar a minha aula. Chegou, sei lá, um estudante chegou ali 7h10, vai. E aí, poxa, você já fez a chamada, você não quer entrar novamente, realizar a chamada, fazer todo aquele tumulto, você pode novamente depois entrar, posteriormente, e colocar que aquele estudante estava ausente na sua aula. Ausente não, perdão. Estava presente naquela aula. Então, você pode entrar posteriormente e realizar. O que não pode é, por exemplo, você fazer um ajuste, sei lá, depois de 15 dias depois, você entrar lá e fazer o procedimento, que aí você já vai ter estourado o prazo. Você já não consegue. Você já não consegue fazer posteriormente de um longo prazo. Aí realmente a gente não consegue. Atualmente a gente tem esse período de 8 dias para fazer o registro. Então, no 9º dia, o professor já não pode mais entrar dentro para fazer a alteração. Mas dentro desses 8 dias ele poderá realizar. Ok. Uma outra dúvida que eu tenho, eu não sei se eu observei, talvez tenha passado rápido, eu não vi nenhuma parte de observação. Quando a gente realmente não tem, é isso? Observação da presença do estudante. Classe, na parte do registro de aula. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tinha o diário físico, qualquer coisa que acontecia na sala de aula, a gente fazia naquele campo 11 que tinha antes, né? Bom, no outro diário, que era da sede, a gente fazia ali uma observação, se por um acaso o aluno tinha feito alguma coisa, teria como a gente recorrer ali na observação. Se eu tiver que fazer algum registro específico sobre algum acontecimento dentro da sala de aula, onde eu faço? Por exemplo, sei lá, aconteceu, você estava lá no ocorrido, Um aluno, por exemplo, tem que fazer uma reposição de aula, porque de aula de conteúdo, ele faltou, e aí eu tenho que o professor dá lá a reposição, né? Esse aluno não entregou a atividade no prazo que o professor pediu, eu tenho que ter um registro, eu tenho que ter um registro para depois, mais para frente, se o aluno falar que entregou ou não, eu tenho ali registrado naquele dia que ele não fez. Aonde eu vou fazer isso? Perfeito. O que eu consigo te responder agora é que caso o estudante ele esteja com faltou por coisas médicas ou está internado, enfim, esse registro vai ser realizado dentro da sede. Agora, sobre essa observação específica sobre que o estudante ele vai ter que vir em outro horário, fazer alguma atividade, de fato não tem. Não sei se a Nairla está aqui, que é da vida, da diretora da vida escolar. Acredito que ela não está. Eu entendi, Priscila. Eu não sei se é a mesma dúvida dos outros colegas, tá? Eu estou com a dona Bernadette, que é a diretora, mas a gente precisava de algum campo, algum lugar que a gente pudesse, que o professor pudesse registrar acontecimentos. Professora. No diário. Professora. Sim. Sobre o registro, não poderia registrar lá num breve resumo da aula? Porque lá no slide 29 aparece um campo onde escreva aqui um breve resumo da aula. Poderia deixar registrado aqui ou implicaria em outra situação? Só que aí, no da sede tinha, lembra? Observações. E depois tinha o breve registro da aula. Então, esse campo de observações não tem mais. Então, a gente vai poder fazer tudo ali no registro da aula?
Porque daí é um breve resumo da aula, né? Então, o que aconteceu na aula do professor? Ele não pode deixar registrado lá dentro, porque aconteceu na aula dele. Ele passou uma atividade, ele chamou a atenção do aluno, ele pôs para fazer, ele não fez. Fica registrado ali que o indivíduo não acatou aquilo que foi combinado dentro de sala de aula. É um resumo da aula, não poderia deixar ali ou implica em alguma coisa? Se puder fazer ali, normal, tudo bem. E tem limite de caracteres? A princípio, tem um número não. de caracteres que a gente não pode ultrapassar também, né? Eu posso estar verificando, porque se isso tinha dentro da sede, depois a gente, então, eu vou tentar perguntar aqui para as pessoas se isso existe em algum lugar. Até onde eu tenho conhecimento, não tem. Mas aí a gente, posteriormente, eu posso ir responder para vocês. Na sede tinha. E ela? Sim. Assim, eu acho que eu entendi mais ou menos o que a diretora quis dizer. Na sede, a gente tem um campo que a gente coloca quando o aluno tem um atestado, quantidade de dias de atestado, se tem alguma justificativa. Esse é o que tem na sede para nós colocarmos. Isso Agora, continua, inclusive, tá? Continua. Continua dentro da sede. O que a gente precisa? Vamos supor, dentro da sala do futuro, se teve uma compensação de ausência, se o professor fez alguma atividade extra com o menino, esse tipo de observação que a gente queria saber se tem algum campo ali específico para o professor deixar bem claro que foi trabalhado com aquele aluno. Porque a compensação de ausência, o professor tem que dar trabalho, tem que ser registrado para poder